Tem alguns princípios da educação cristã clássica que eu gosto muito e eles têm sido fundamentais no nosso ensino domiciliar, né? Eu gostaria de falar alguns sobre esses princípios, fazer um breve resumo sobre eles, né? O primeiro é o festina lente, né? Festina lente ao pé da letra seria apressa-te devagar, né? Aquela ideia de que sou um pouco paradoxal, né? Mas é aquela ideia de que você tem uma urgência, você precisa educar o seu filho, você tem uma responsabilidade, mas que aquilo precisa ser feito com diligência, né? É o exemplo ali da tartaruga e da lebre, né? A tartaruga tinha uma urgência, ela precisava vencer a corrida, mas ela entendia que era a constância, era a diligência dela, né? Não vou parar, que ia trazer esse resultado. E ela de fato venceu, né? Então isso deve nortear, isso deve ser a base do nosso ensino, né? Essa constância, essa perseverança. Depois tem o multum non multa, né? Que é o qualidade, não quantidade, né? A gente saber que o que importa não é muita lição, muito conteúdo, mas a qualidade com que a gente desenvolve aquilo, né? A criança realmente está absorvendo, a gente tem um momento agradável com os nossos filhos, a gente está preocupado não é só com o conteúdo acadêmico, mas em realmente produzir seres humanos, né? Nós não queremos formar grandes mentes sem coração, né? Então, qualidade, não quantidade. Depois tem o repetitio mater memoriae, né? Que a repetição é a mãe da memória. É um princípio essencial, né? Na hora da alfabetização, que eu vou aplicar para a alfabetização, mas a gente usa em todo o período, né, de ensino dos nossos filhos. É repetindo que a gente internaliza, né, algo. E nessa questão da memorização, algo que me impactou muito, que me fez realmente considerar esse princípio na nossa realidade, foi aquele versículo, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Para contra ti eu não pecar. Quando a gente tem algo ali no nosso acervo, né? Dentro do nosso coração, é mais fácil quando a gente precisa usar, né? Então a gente busca. Se eu não tenho esse bom depósito, eu não tenho de onde tirar na hora da adversidade, né? Aqui em casa, a nossa preocupação é em formar cristãos, né? Genuínos. Então, eu gasto grande parte do nosso treino de memorização com versículos, né? Eu não tenho... O nosso tempo é curto, né? Nosso tempo com os filhos, tudo é curto. Então, eu priorizo, né? A minha prioridade é guardar no coração as palavras de Deus para contra ele não pecar, tá? Mas cada família tem a sua prioridade, tem a sua visão, né? O fato é que a memorização é um princípio pedagógico importantíssimo da educação cristã clássica, porque você precisa ter o conhecimento armazenado, né? Ali no teu coração, para que você possa lançar mão dele quando você precisar. E a partir da repetição, em especial, ela vai dominar a habilidade de ler e escrever. Então, não tem atalho. É isso mesmo. Treino de cópia, leitura, ditado, boa leitura. É isso aí. Não tem um atalho. Não tem fórmula mágica, né? Eu sei que existem muitos métodos hoje em dia. Vai nas telas, vamos fazer um videozinho, vamos fazer um game. A criança agora vai aprender com videogame. Não tem atalho. Né? Ela vai aprender a ler, a escrever, repetindo, lendo e escrevendo, né? Repetindo boas estruturas de texto. Depois tem a questão das cantigas, as músicas, os corinhos, é outro princípio, né? Pedagógico da educação cristã clássica, muito importante, porque ele ajuda também, né? Na memorização. As músicas, elas ajudam a gente a internalizar, né? Às vezes a gente não lembra um versículo, mas a gente lembra um hino, não é? O método fônico de alfabetização, ele exige uma sensibilidade auditiva, né? Bem aguçada.
né? E as músicas, elas ajudam, né? Eu não uso música aqui nesse material, mas mas você pode usar, né? Aqui em casa com as meninas, as músicas, elas são muito presentes quando eu peço para elas memorizarem algum versículo, né? Elas pegam um violão, né? E pegam algum instrumento musical e começam a criar música para memorizar. Depois, um outro princípio é o maravilhamento e a curiosidade. Esse maravilhamento a gente nunca pode perder na educação dos filhos, porque é ele que nos leva a querer aprender mais. Então, se não houver maravilhamento, né, essa curiosidade, a criança simplesmente para. Então, na hora de alfabetizar o seu filho, é preciso cultivar nele esse aspecto, né, da curiosidade, fazer com que ele se envolva com aquilo, com que ele queira aprender mais. E o modelo começa em nós, né? O maravilhamento, ele deve começar em nós. Nós precisamos ter curiosidade suficiente para nós não sermos educadores medianos. A gente precisa se debruçar sobre o nosso objeto de trabalho, né? Acho que é Sertilanges que fala isso. Então, mas só vai existir esse maravilhamento se a gente tiver aquele êxtase, né? Então, é preciso paixão, né? É preciso, realmente, se não existe esse encantamento, a gente precisa pedir, né? Pedir para Deus. Depois, um outro princípio é a educação virtuosa. Ao longo, né, da nossa busca por conhecimento, as virtudes, elas devem aumentar. Então, à medida que o conhecimento aumenta, as virtudes também aumentam. Então, quando a gente está educando, a gente tem que ter em mente que a gente precisa também ensinar virtudes, né? As virtudes de Deus. Não são as virtudes para substituir a graça, não, de maneira alguma. Mas as virtudes acompanhadas da graça. Então, à medida que eles vão ouvindo as historinhas, né, eu gosto de trazer vícios de alguns personagens, virtudes também de alguns, para as crianças perceberem que existe uma diferença, né, que a gente precisa ter um coração de buscar as melhores virtudes, né? É claro que a gente carece da graça de Deus, né? O ser humano por si próprio não tem bem nenhum, né? No entanto, a gente precisa ter um coração de busca, né? E nós precisamos cultivar isso nas crianças. Então, esse é um princípio muito importante. Você não está só ensinando língua portuguesa, matemática, ciências, mas você está ajudando essa criança a crescer em virtudes. Aí, um outro princípio é a educação holística, né? Ou corporificada. Quando você está educando o seu filho, você precisa ter em mente o todo, né? Tudo que compõe, né? O seu filho, ele tem razão, ele tem sentimento, ele tem vontade. Ele não é só um serzinho ali, uma mentezinha, né? Que precisa ser abastecida com conhecimento. Tem todo o ambiente. Então, o ambiente que você ensina, os cheiros, como você está para ensinar, né? Você está asseado, né? Você está bem, né? Então tudo isso conta, né? A beleza, né, em torno ali do ambiente de estudo é importante. Investir num ambiente de estudo agradável, um lugar agradável, nós estamos preparados, né, alegres, bem vestidos, incentivar o seu filho a não vir para a sala de pijama, mas realmente vir pronto para estudar. Essa alegria do ambiente, essa harmonia, né, essa energia, quem vai proporcionar somos nós, né? Então, esse também é um princípio da educação cristã clássica, essa educação corporificada. É você estimular todos os sentidos da criança, né? Não fica só limitado em dar uma matéria, mas tudo. A criança, ela precisa também ter esse zelo pelos materiais, ter cuidado pelas coisas, querer arrumar tudo no final, guardar. O capricho com que você prepara as aulas, o capricho com que você faz o material, né? A ordem, as canetas, a maneira como você arranja. Não é uma questão de ter uma sala de aula de perfil americano, de homeschooling, não é isso. Não é dinheiro que traz isso. É o capricho mesmo. Às vezes nós temos coisas muito simples na nossa casa, mas é tudo muito bem arrumadinho, tudo expressa carinho. A comida, a maneira como você põe a comida na mesa, a maneira como você faz o lanchinho, né? Tudo isso faz parte da educação, tudo isso está comunicando que você se preocupa com essa criança. Depois um outro princípio que é uma graça, né? Escolé, é a contemplação.
Esse princípio, ele se baseia no fato de que a educação, ela deve ser algo prazeroso. Não é um peso, não é um fardo. A gente precisa encontrar descanso nos estudos. As aulas, elas não devem ser aquele sinônimo de agitação, de trabalho, de uma tarefa árdua, mas de um momento de relaxar, um momento de você ali se deleitar com o conhecimento. Não é só uma obrigação, mas é um momento desejado, né? Um descanso. E isso começa em nós, né? Não são neles. Se nós não olharmos para o momento de ensiná-los dessa forma, eles também não verão esse momento. Por mais prazeroso que seja para eles estarem conosco, eles precisam sentir que para nós também é. Docendo ditimus. Esse é outro princípio incrível. É algo que aqui em casa tem sido uma constante. Quanto mais ativo o aluno é, né? Quando a gente ensina, é que a gente aprende, né? Então, quanto mais ativo o aluno é nesse processo de aprendizagem, mais ele aprende, né? Então, coloca o aluno para falar, não é emitir opinião, tá? Mas realmente ensinar aquilo que você acabou de ensinar, envolva ele ali. Às vezes tem um irmãozinho menor, né? Peça que ele ensine algo que ele acabou de aprender pro irmão menor, né? Ou então peça que ele monte uma aula para você, né? Coloca ele pra, olha, então agora você vai ler o livro e você vai narrar pra mamãe, tá bom? Você é o professor, né? Dê esse tipo de responsabilidade pra criança. Eu vejo aqui, né, com a minha mais velha, quando eu peço pra ela aprender algo para ensinar, eu falo, olha, filha, mamãe quer que você faça um vídeo, mesmo que eu não vá postar, né? Mas às vezes eu falo, eu quero que você faça um vídeo falando sobre esse assunto que você estudou hoje, você pode fazer pra mamãe? Ela vai, ela estuda, ela debruça ali no assunto e ela aprende, né? Ou então, filha, eu quero que você monte uma folha de atividades desse material. E ela vai, ela realmente se envolve. Então esse é um princípio muito interessante, né? Enquanto a gente ensina, a gente aprende. Ele tem os dois lados, né? Nós aprendemos enquanto a gente ensina os nossos filhos. Eu acho que eu nunca estudei tanto em toda a minha vida. E não é um estudo forçado, aquela coisa chata que eu tinha no meu período assim escolar, de tem que aprender uma coisa que nem sempre você gosta. Ao contrário, é algo muito prazeroso. E por fim, né? Optimus Magister Liber bonus est. Então esse princípio pedagógico nos leva, né, para os grandes livros, né, que não devem ser ignorados. Os livros aí escritos, né, em outras eras que perduraram aí por gerações, né, eles são uma grande herança para nós, né, eles estão aí para nós usufruirmos, né, desse conhecimento. É claro que tudo dentro da sua realidade, dentro daquilo que a sua família busca, né? Acredita. Para mim, a maior herança deixada é a Bíblia, né? É onde eu me apoio para toda a educação das meninas. Ela é muito completa, mas não desprezo de maneira alguma, né? Esses grandes livros, né? Esses grandes homens que nos ensinam, né? Que falam conosco através dessas grandes obras. E na questão do processo de alfabetização, isso é muito importante. A gente tem em mente que eles só poderão ter acesso a essa herança, né, deixada por esses grandes homens, né, ao longo das eras, se eles tiverem a linguagem bem desenvolvida, né? Caso contrário, eles não conseguirão compreender, né, não vão conseguir fazer essa conversa. Então, a leitura ela é um requisito fundamental. E essa responsabilidade está nas tuas mãos. Olha que beleza, não é? Isso é algo muito especial, porque o sistema escolar, ele tem o seu valor, sem sombra de dúvidas. Mas é uma grande perda quando uma família deixa de acreditar que pode ser protagonista na educação dos filhos. É uma grande perda quando a gente passa a crer que só a escola pode proporcionar esse tipo de formação para os nossos filhos. Isso é uma grande falácia, né? Nós temos capacidade, nós somos os melhores educadores dos nossos filhos, né? E se você está aqui ouvindo tudo isso é porque você assumiu isso, né? Ou está nesse processo, né? Tentando assumir essa responsabilidade integralmente. Então eu te encorajo a
pisar na água, né? O mar só abre quando a gente pisa nele, tá bom? Que Deus abençoe. E espero que esses princípios também venham a ser uma base aí no seu ensino domiciliar, que você tenha sempre eles em mente, né? Na prática do ensino domiciliar. Que Deus te abençoe.